Você já sentiu culpa por algo que fez e achou que jamais seria perdoado? Já carregou um peso no coração, desejando apenas uma nova chance para recomeçar? Hoje vou te contar uma história emocionante sobre arrependimento, reconciliação e o poder infinito do perdão de Jesus, misericordioso. Fique comigo até o final, porque além dessa história, teremos juntos uma oração especial para pedir misericórdia e paz para a sua vida. Boa noite, meu filho. Boa noite, minha filha. Aqui é a vovó Terezinha, e é uma bênção ter você aqui para mais um momento de fé, esperança e acolhimento. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com quem precisa de uma palavra de reconciliação e amor. Seu comentário e seu amém ajudam a espalhar bênçãos para mais corações. Hoje quero te apresentar Pedro, um homem de coração bom, mas que, como todos nós, já errou e se afastou de Deus. Pedro era conhecido na comunidade por sua generosidade, mas também por seu temperamento impulsivo. Em um momento de fraqueza, tomou decisões erradas, magoou pessoas próximas e, principalmente, sentiu que havia decepcionado Jesus. O peso da culpa começou a crescer em seu peito. Pedro se afastou da igreja, dos amigos e até da própria família. Passava noites em claro, relembrando o passado e se perguntando se algum dia seria capaz de se perdoar. Mas, mesmo nos momentos mais escuros, a lembrança do olhar misericordioso de Jesus nunca o abandonava. A mãe de Pedro, Dona Célia, mulher de fé inabalável, sempre dizia: "Meu filho, Jesus é misericordioso. Não existe pecado maior do que o amor dele. Volte para ele, peça perdão, recomece." Mas Pedro sentia vergonha, medo de não ser aceito, medo de não ser digno do perdão. E é assim, meu filho, minha filha, que começa a nossa história de hoje. Uma história sobre o poder do arrependimento sincero, sobre a beleza da reconciliação e sobre como Jesus, misericordioso, está sempre de braços abertos, esperando por cada um de nós. Fique comigo, porque nos próximos capítulos você vai conhecer as lágrimas, as lutas, o reencontro e a paz que só o perdão verdadeiro pode trazer. Se essa introdução tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: "Jesus, eu confio em vós", e compartilhe com alguém que precisa de esperança e reconciliação. Que Deus te abençoe, que Jesus misericordioso renove sua vida e que sua noite seja repleta de paz e perdão. Pedro sempre foi conhecido por sua bondade e generosidade. Desde pequeno, ajudava a mãe, Dona Célia, nas tarefas de casa e na igreja da comunidade. Era aquele tipo de pessoa que todos procuravam quando precisavam de um conselho, de uma força ou de um ombro amigo. Mas, como todo ser humano, também tinha suas fraquezas. A vida de Pedro começou a mudar quando, já adulto, enfrentou uma série de dificuldades. Perdeu o emprego, viu o casamento entrar em crise e, aos poucos, foi se afastando das pessoas que mais amava. O coração, antes cheio de alegria, foi sendo tomado pela amargura e pelo ressentimento. Pedro sentia-se injustiçado, incompreendido e começou a tomar decisões precipitadas. Em um momento de raiva, discutiu feio com o irmão, Marcos, e disse palavras que jamais imaginou que sairiam de sua boca. Marcos, magoado, se afastou. Pedro tentou fingir que aquilo não o afetava, mas à noite, deitava-se na cama e sentia o peso da culpa apertando o peito. Por que fui tão duro? Por que deixei a raiva falar mais alto? Perguntava a si mesmo. A situação piorou quando, numa tentativa de aliviar a dor, Pedro passou a frequentar lugares e companhias que não lhe faziam bem. Começou a beber mais do que devia, a faltar à missa, a se afastar da mãe e dos amigos da igreja. Dona Célia, preocupada, tentava conversar, mas Pedro se fechava cada vez mais. "Mãe, não adianta, acho que Deus já desistiu de mim", dizia, com os olhos marejados. Mas Dona Célia nunca desistiu do filho. Todas as noites, ajoelhava-se diante da imagem de Jesus, misericordioso, e rezava: "Jesus, eu confio em vós, olha pelo Pedro, traz ele de volta para o teu coração." E,
mesmo sem ver resultados imediatos, continuava rezando, acreditando que a misericórdia de Jesus era maior do que qualquer erro. O tempo foi passando, e quanto mais Pedro se afastava, mais sentia o vazio crescer dentro de si. Os amigos de antes já não estavam por perto, a família se distanciava, e o trabalho, que finalmente conseguiu, não trazia satisfação. Tudo parecia sem sentido. Em noites de insônia, Pedro lembrava dos ensinamentos da infância, das missas ao lado da mãe, das procissões e das confissões. Sentia saudade da paz que só sentia quando estava perto de Deus. Foi numa dessas noites, sozinho em casa, que Pedro ouviu uma música vindo da rua. Era o coral da igreja, ensaiando para a festa da misericórdia. A melodia suave e as vozes cantando: Jesus, eu confio em vós, tocaram fundo o seu coração. As lágrimas vieram sem que pudesse controlar. Sentiu vontade de rezar, mas não sabia como começar. Sentia-se indigno, sujo, distante demais para ser ouvido. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, Pedro cruzou com Dona Maria, uma senhora da comunidade, conhecida por seu sorriso acolhedor e suas palavras de fé. Ela olhou para Pedro, sorriu e disse: meu filho, Jesus nunca desiste de ninguém. Não importa o que você fez, ele sempre está de braços abertos. Pedro tentou sorrir, mas sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Naquela semana, Pedro começou a notar pequenos sinais. Um amigo antigo ligou para saber como ele estava. Um vizinho pediu ajuda para consertar uma cerca. Um sobrinho apareceu em casa com um desenho e disse: tio, Jesus ama você. Cada gesto, cada palavra, parecia um convite para recomeçar. Mesmo assim, o medo e a vergonha ainda o impediam de dar o primeiro passo. E se eu não for perdoado? E se as pessoas não me aceitarem de volta? Pedro carregava o peso do orgulho ferido, da culpa e do arrependimento, mas no fundo desejava apenas uma coisa: ser perdoado, recomeçar, sentir a paz que só o perdão verdadeiro pode trazer. Certo domingo, ao passar em frente à igreja, Pedro ouviu o sino tocar. Sentiu um impulso, quase como se alguém o empurrasse. Peregrine entrou devagar, sentou-se no último banco e ficou ali, em silêncio, ouvindo a missa. O padre falava sobre a parábola do filho pródigo, sobre o amor do pai que nunca desiste do filho, mesmo quando ele se afasta. Pedro sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas a ele. No momento da comunhão, Pedro não teve coragem de se levantar. Sentia-se indigno de receber Jesus. Mas ao final da missa, o padre se aproximou e, com um sorriso, disse: meu filho, Jesus conhece o seu coração. Quando estiver pronto, ele está esperando por você no sacramento da reconciliação. Pedro agradeceu, com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Lembrou-se de tudo o que havia feito, das pessoas que magoou, das oportunidades perdidas. Chorou como não chorava há anos, mas no meio das lágrimas, sentiu uma presença suave, uma paz que há muito não sentia. Era como se Jesus estivesse ali, ao seu lado, dizendo: eu te amo, Pedro. Volte para mim. No dia seguinte, Pedro tomou uma decisão. Procurou o padre e pediu para se confessar. Foi difícil, sentiu vergonha, medo de ser julgado, mas ao ouvir as palavras de absolvição, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. O padre, com ternura, disse: Pedro, Jesus te perdoa. Agora, perdoe a si mesmo e recomece. A partir daquele dia, Pedro começou uma nova caminhada. Procurou o irmão, Marcos, pediu perdão e juntos choraram e se abraçaram. Reaproximou-se da mãe, voltou a frequentar a igreja, a ajudar na comunidade. Não foi fácil. O orgulho, a culpa e o medo ainda tentavam voltar, mas Pedro aprendeu a confiar na misericórdia de Jesus. Com o tempo, Pedro percebeu que o perdão não era um sentimento imediato, mas uma decisão diária. Era preciso escolher perdoar a si mesmo, perdoar os outros, pedir perdão e aceitar o amor de Deus. Descobriu que a reconciliação não apaga o passado, mas transforma a dor em aprendizado, a culpa em humildade, o erro em oportunidade de crescer. Pedro
passou a ajudar outras pessoas que também carregavam o peso da culpa. Tornou-se exemplo de humildade, de recomeço, de confiança na misericórdia de Jesus. Sempre dizia: se Jesus me perdoou, Ele pode perdoar qualquer um, basta confiar, pedir perdão e recomeçar. A comunidade, antes surpresa com a mudança de Pedro, passou a admirá-lo ainda mais. Muitos se inspiraram em sua história para buscar a reconciliação com Deus, com a família, com amigos. O perdão de Pedro tornou-se semente de paz e esperança para todos ao seu redor. Em um domingo especial, durante a festa da misericórdia, Pedro foi convidado a dar seu testemunho. Com voz firme mas emocionada, contou sua história, falou dos erros, das dores, do reencontro com Jesus misericordioso. Ao final disse: o perdão é o maior presente que podemos receber e oferecer. Não tenha medo de recomeçar. Jesus está sempre esperando por nós. Naquele dia, muitos procuraram o sacramento da reconciliação, inspirados pelo exemplo de Pedro. A igreja ficou cheia de alegria, de abraços, de lágrimas de gratidão. Dona Célia, orgulhosa, agradeceu a Jesus por ter trazido o filho de volta. Pedro sabia que a caminhada continuaria. Haveria dias difíceis, tentações, recaídas. Mas agora ele tinha uma certeza: nunca estaria sozinho. Jesus misericordioso caminhava ao seu lado, pronto para perdoar, levantar, acolher. E sempre que sentia o peso da culpa tentar voltar, Pedro repetia: Jesus, eu confio em vós. Assim, a vida de Pedro foi se transformando, dia após dia, passo a passo. O perdão recebido tornou-se fonte de vida nova, de alegria, de paz. E por onde passava, Pedro espalhava a mensagem de que nunca é tarde para recomeçar, que o amor de Jesus é maior do que qualquer erro, que o perdão é o caminho para a verdadeira reconciliação. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em vós. E compartilhe com quem precisa de esperança e reconciliação. No próximo capítulo, vamos juntos fazer uma oração especial pedindo misericórdia, perdão e paz para a sua vida. Agora, meu filho, minha filha, convido você a se recolher em silêncio, assim como Pedro fez ao buscar o perdão de Jesus. Feche os olhos, respire fundo e permita que a paz envolva seu coração. Sinta a presença de Jesus misericordioso ao seu lado, pronto para acolher, perdoar e renovar sua vida. Deixe que esta oração seja sua ponte para a reconciliação e a esperança. Senhor Jesus, misericordioso, tu que conheces o mais íntimo do nosso coração, olha para mim neste momento de oração. Assim como Pedro, reconheço meus erros, minhas fraquezas, minhas quedas e minhas faltas de amor. Sei que muitas vezes me afastei de ti, por orgulho, medo ou vergonha. Mas hoje venho pedir tua misericórdia. Jesus, tu que disseste: não vim para condenar, mas para salvar. Acolhe-me com teu olhar de compaixão. Dá-me a graça do arrependimento sincero, a coragem de pedir perdão e a humildade de recomeçar. Senhor, ensina-me a perdoar a mim mesmo, a aceitar o teu amor, a confiar que nenhuma culpa é maior do que a tua misericórdia. Lava meu coração com teu sangue redentor. Cura minhas feridas e faz de mim um instrumento de reconciliação e paz. Jesus, misericordioso, entrego-te todas as pessoas que magoei, todos os relacionamentos quebrados, todas as palavras e atitudes que feriram. Peço perdão e suplico que o teu Espírito Santo restaure o que foi perdido, o mal que foi separado, e traga paz onde há conflito. Dá-me, Senhor, a graça de buscar o sacramento da reconciliação, de confessar meus pecados com sinceridade e receber o teu perdão com alegria e humildade. Que eu nunca me esqueça, tua misericórdia é infinita e teu amor é eterno. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em silêncio, apresente agora a Jesus, misericordioso, o seu pedido de perdão, a sua dor, o seu desejo de recomeçar. Confie, Ele está ouvindo, acolhendo e amando você, exatamente como você é. Amém, meu filho, minha filha. A história de Pedro nos ensina que o perdão
é um caminho de libertação e renovação. Mesmo quando carregamos o peso da culpa e do arrependimento, Jesus misericordioso está sempre de braços abertos, pronto para acolher, perdoar e transformar nossas vidas. Pedro, que enfrentou seus erros e buscou a reconciliação, nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. O perdão verdadeiro traz paz ao coração, cura as feridas e restaura os laços quebrados. É um convite diário para vivermos com humildade, amor e esperança. E você, que me escuta agora, leve consigo essa lição. Não carregue o peso da culpa sozinho. Busque a misericórdia de Jesus, peça perdão, perdoe a si mesmo e aos outros. A reconciliação é um presente que nos liberta e nos aproxima do amor divino. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Escreva seu amém nos comentários e conte, se quiser, qual perdão você deseja receber ou oferecer. Sua participação ajuda a espalhar a fé e paz para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e voltar sempre para ouvir novas histórias, fazer orações e fortalecer sua caminhada com Deus. Que Jesus misericordioso abençoe sua vida, renove sua fé e traga paz ao seu coração. Que Deus te conceda força, coragem e esperança para viver cada dia com amor e perdão, com carinho. Da vovó Terezinha, até a próxima história.